Boa noite, meu amado, minha amada. Estamos hoje aqui fazendo uma experiência, né, desse novo modo de se dar a escola bíblica, tendo em vista tudo que está acontecendo, né, nos nossos dias, né, em relação a esse coronavírus, né. Estamos aqui numa improvisação, né. Todos podem ver que está sendo mais difícil criar o ambiente para eu dar a aula do que a própria aula em si. A Adriana criou aqui um cenário aqui no escritório dela e eu estou tentando me adaptar, né, da melhor maneira possível, né, mas de um jeitinho ou de outro eu acho que a gente vai conseguir passar a mensagem, né, o conteúdo da aula, que é o mais importante, né. Depois vocês desculpem aí que eu vou tentar editar, né? Não sou igual o nosso pastor Bruno, que tem essa habilidade toda de fazer lives, né? Eu não domino isso, né? Eu sou novo nessa aula bíblica, pelo menos eu dou aula online, mas para o direito penal, num estúdio. Aqui a coisa é um pouco mais na boa vontade, né? Mas hoje vamos entrar diretamente, né, na segunda lição da revista, que vocês devem ter aí já com vocês, né? A revista bíblica é essa aqui, né? Vocês podem ver lições bíblicas. O presbítero Marcelo, já se vão quase 2 semanas atrás, em função, claro, vocês sabem também, do próprio coronavírus, né? Ele já tem umas 2 semanas que ele falou da primeira lição, foi sobre Adão, né? Todos que estavam lá na aula puderam ter essa aula com o presbítero Marcelo, que ele falava sobre Adão, né? Foi lá feita todas as explicações dele, foi esse o título, Adão, o primeiro homem. E logo depois, infelizmente 2 semanas depois, um certo atraso, nós vamos entrar na segunda lição, que é essa que está aqui. Tá? Espero que dê para ver. Estou sem saber se está ficando boa a imagem ou não. Espero que esteja ficando boa. É essa aqui, a criação de Eva, a primeira mulher. Vejam, antes de falar, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de história e eu gosto muito da parte histórica de tudo, né? De tudo. E antes de falar efetivamente na revistinha, eu quero falar algumas coisas para os meus amados, minhas amadas, né, para os senhores e para as senhoras, sobre o criacionismo, né, e o evolucionismo, que acredito eu que o Marcelo possa ter dado uma pincelada sobre isso, não me recordo agora, mas nunca é demais revermos essa parte da ciência, né? Na verdade não é ciência, é uma teoria da evolução, né? Tanto é que Charles Darwin, né, que era um naturalista, um biólogo naturalista, quando escreveu o livro dele, Origem das Espécies, foi em 1859. Lá se vão 161 anos atrás. Ele escreveu a evolução das espécies. Isso foi para a época, foi uma revolução, digamos assim, que os cientistas ficavam aflitos, né, vamos dizer assim, os cientistas da época querendo alguma teoria para rebater a Bíblia, para rebater a igreja, né? Não só a igreja católica, como já na época a igreja evangélica. Então, Charles Darwin, com os seus estudos, lançou esse livro, como eu já falei, em 1859, Origem das Espécies. Foi um boom, né, um sucesso no campo acadêmico, científico, que finalmente eles acharam, né, que efetivamente conseguiam responder a tudo aquilo que eles ansiavam para rebater o criacionismo, né, que é da nossa Bíblia, né, que é a vida se originou na terra, né, nos céus, na terra, por intermédio de Nosso Senhor. Ok? E por que falar desse evolucionismo, né, versus criacionismo? Porque eu acho interessante que todos tenhamos
né, um conhecimento até mesmo para falar, quando a gente estiver fora da igreja, e terceira pessoa, um ímpio, ou uma pessoa, até um irmão que não tenha conhecimento disso, pode vir a perguntar a vocês, e vocês vão ter essas respostas. É muito chato, afinal de contas, essa é a função da escola bíblica, né? E não é muito legal um irmão que frequenta a escola bíblica, se a determinado dia se encontra com um ímpio, que de repente é até um cara estudioso, e coloca a gente contra a parede, né? Fazendo uma série de argumentos em relação ao evolucionismo versus criacionismo. Quem não tiver conhecimento disso vai ficar acuado e vai ficar sem ter argumentos para rebater. Me lembro que da aula do Marcelo, do presbítero Marcelo, ele falou uma coisa, isso eu me lembro claramente, embora passam 2 semanas. Ele falou uma frase que é peculiar e é a mais verdadeira das verdades, que os cientistas têm que ter uma fé incrível, muito maior do que a nossa, para acreditar na teoria, primeiro na teoria do Big Bang, né, que foi a criação de todo o universo, que se deu em milésimos de segundo. Vejam, eles defendem o Big Bang, que é a criação de todo o universo, em milésimos de segundo, de uma grande explosão essa que eles não sabem nem de onde foi que começou, porque do nada, nada surge. Isso é uma máxima em ciência. Do nada, nada surge. Não é? Como é que do nada pode surgir alguma coisa? Por trás do nada tem que haver sempre algo para gerar aquele efeito. É causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Então, mas vamos pular essa parte. Como o Marcelo disse, e eu endosso aqui, os cientistas simplesmente dizem, baseados no Big Bang, que houve uma explosão. Quando? Também não sabem. 300 bilhões de anos atrás, ou 600 bilhões, eles não sabem bem, uma diferença de alguns bilhões. Houve uma explosão. Qual o motivo da explosão eles também não sabem. Essa ciência está ficando difícil, né? Então o Marcelo disse com muita propriedade. Eles têm que ter muita fé em uma coisa que é uma teoria que não explica nada. Nem teoria isso é. Nem teoria isso é. Porque teoria tem o início, meio e fim. Né? Existe uma causa, um efeito e um resumo, né? Um efeito daquilo que gerou. Não é isso que acontece no Big Bang e nem no evolucionismo de Charles Darwin. Eu costumo dizer o seguinte, para quem defende a ideia do Big Bang, eu falo o seguinte: vamos imaginar um quebra-cabeça. Quem gosta de quebra-cabeça? Eu nunca gostei. Acho um saco ficar fazendo aquilo. Mas efetivamente tem pessoas que gostam. E todo mundo conhece. Pega-se eu sei que o pastor Bruno gosta de fazer isso em casa. Uma vez eu já entrei na casa dele, eu vi ele lá fazendo um quebra-cabeça. Não sei se era ele ou era a Aninha, mas enfim, tem lá um quebra-cabeça. E eu digo para as pessoas, olha, vocês têm aqui um quebra-cabeça e não precisa ser daqueles muito complexos não, pode ser um pequenininho, aquele pequenininho de 200, 300 peças. E eu falo para essa pessoa, olha, o Big Bang foi um efeito sem causa, que surgiu e dela apareceu a vida, os planetas, o universo, tudo aquilo que une o universo, essa massa escura que distancia o Sol, né, da Lua, da Terra. E veja, todos os cientistas já reconhecem que a distância entre o Sol e a Terra é exatamente milimétrico. Se a Terra estivesse alguns anos-luz, vamos botar isso em metros, né? Se a Terra estivesse mais 2 metros mais próximo do Sol, não haveria vida na Terra, porque não haveria água, né, e todos os componentes que há, né, na química, que produz vida. Então vejam, houve um Big Bang, ninguém sabe a causa, e eu digo, então, se vocês não têm noção, foi tudo uma coincidência. DNA, cromossomos, né, os animais, tudo, água, o H2O, todas as equações químicas, biológicas, né, de tantas variedades de animais, insetos, né, tudo isso foi uma grande coincidência. E aí eu venho para cá e falo para essas pessoas, então vamos lá, se foi tudo uma grande coincidência, um grande acaso,
peguem esse quebra-cabeça e joga para cima. Quais são as chances desse quebra-cabeça de caírem todos eles alinhados e completos em cima de uma mesa? Quais são as chances disso? Alguns matemáticos diriam uma em 33 trilhões. Não tem número para fazer esse cálculo, tá? Eu estou chutando aqui. Né? Então, aí eu digo para as pessoas, olha, você tem quantas chances você quiser de ficar jogando para cima e que você consiga juntar, vai lá, 5 peças. 5, não estou dizendo todo quebra-cabeça, só 5 pecinhas. Todas as 5 pecinhas encaixadas. E aí eu poderia dizer, bom, realmente, você em 200 mil vezes conseguiu reunir 5 peças. Isso é o acaso? Pode ser até o acaso. Agora, veja a quantidade de fé e de chances que um indivíduo tentaria provar de uma maneira bem arcaica e superficial, né? Uma possibilidade de tudo isso que nós temos na nossa Terra, né? De que seja fruto de um acaso. E aí chegamos na teoria do evolucionismo de Charles Darwin. O Big Bang já existia antes. Temos a teoria, então, famosa do Charles Darwin. Ele fez análises e chegou à conclusão, claro que eu vou ser resumido aqui, isso aqui não é uma aula de biologia nem de química, mas em suma, resumindo o que diz o livro enorme do Charles Darwin, Origem das Espécies, ele diz que a vida na Terra surgiu desde uma molécula que saiu do mar, que virou uma ameba, que virou um anfíbio, que virou não sei o que foi virando, enfim. Ele alega, argumenta, teoriza, melhor dizendo, de que as espécies foram surgindo de uma só espécie, que veio desde daquele microvida, né, do mar, calcula ele, e que veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Ou seja, é um ser se transformando em outro ser, até chegar no famoso elo, que é o macaco, e que do macaco houve uma evolução para o ser humano. Entenderam? Então, a evolução, o evolucionismo, é isso. É um ser, um macaco virar um ser humano. Ou uma galinha virar um avestruz. Né? Estou querendo chegar a algo parecido. Enfim, alguma coisa. Ou seria um livro virar um carro, algo para a gente entender bem. É uma espécie se transformando em outra espécie. Isso é uma teoria, não é a mínima possibilidade de nenhum crente, como eu disse o Marcelo, reportando de novo, tem que ter muita fé. Eles têm muito mais fé do que todos nós juntos. Né? Muito mais fé. Mas, saindo desse lado absurdo que entendo eu, espero que vocês também, do evolucionismo, existe um campo que temos aqui uma divisão, tá? No evolucionismo, hoje já se entende, mais para cá, né? Depois dessa teoria de Charles Darwin, se evoluiu e se percebeu que, muitos cientistas perceberam que era realmente um absurdo. Porque, se vocês forem perceber, já se passaram 161 anos. Aliás, isso só entre o livro que foi escrito, o lançamento do livro, até os dias de hoje. São 161 anos. E de 100 anos para cá, vamos melhorar a situação do Darwin. Vamos botar 1000 anos para cá, que já se tem uma vasta, de 1000 anos para cá, já existe uma vasta possibilidade histórica, né, de a gente ter relatos históricos de pessoas escrevendo, dizendo, por exemplo, que um golfinho veio para a Terra e andou de cavalo, né? Ou que uma girafa, né, era anã e que a girafa começou a crescer e virou um cavalo. Entenderam o que eu quero dizer? Não tem relato nenhum, não existe relato nem de 1000, nem de 2000, nem de 3000 anos de história e de arqueologia em lugar nenhum, de historiador nenhum, dizendo que há anos, milênios atrás, se verificou que uma espécie se transformou em outra espécie. Tanto é que hoje a gente não vê
nenhum macaco, né, sentado no computador estudando, ou algum macaco fazendo alguma coisa que um ser humano é capaz de fazer. Não há evolução, isso não existe. Isso é uma grande de uma tolice. Mas o que eu quis dizer para vocês nessa divisão? Hoje já se entende, né, que há duas visões do gênero. Gênero, evolucionismo. Mas existe a microevolução e a macroevolução. A macroevolução é tudo isso que eu falei para trás. É um total descalabro. Mas a microevolução é razoável e é aceitável. O que é a microevolução então, João? A microevolução é uma espécie se adaptando a um ambiente. Reparem, é uma espécie, um animal se adaptando a um clima mais frio, se adaptando a um clima mais quente. É um animal fazendo uma peregrinação não mais para o norte, mas para o sul, em relação à mudança climática. Isso sim é possível e é óbvio que nenhum cristão vai dizer que isso não é possível. Até porque a gente não é maluco de negar a ciência. A ciência está aí provando que isso existe. Uma microevolução existe. Animais que se adaptam a realidade diferente. Mas não é um animal se transformando em outro animal, que é a macroevolução. Ok? Então eu acho que eu gastei até um bom tempo aqui falando, dando um introito, mas quem já me conhece sabe que eu falo muito. E é para isso que a gente está aqui também, né? Bom, passando dessa pequena introdução de evolucionismo, criacionismo, espero ter dado ferramentas para que vocês se encontrarem numa situação que alguém lhe faça alguma pergunta, vocês já estão na ponta da língua aí para responder esse ímpio, não é? Ou até um cristão que não conhece bem a história. Então estamos entrando aqui no campo que a gente vai estudar, é a antropologia bíblica, né? Isso tem em várias faculdades, o pastor Bruno deve ter estudado isso, deve ter sido uma matéria só, de um semestre ou até um ano, não sei, que eu nunca fiz teologia. Mas óbvio que ele teve essa matéria. Muito interessante. Antropologia. Antropo, homem, logia, estudo. Né? Que nem biologia, estudo. Tudo que tem logia é estudo de. Né? Biologia, estudo da vida. Biovida, logia, estudo. Sociologia é a sociedade sendo estudada. Sociedade, logia, estudo da sociologia, da sociedade. Então temos a antropologia bíblica, que estuda, vai ser isso que nós vamos adotar agora, vamos começar a avaliar. Entendam que não vai ter a profundidade de um estudo de uma faculdade, uma pós-graduação ou mestrado, é claro, isso aqui é uma escola bíblica. Eu acho até que o pastor Bruno falou certa vez que ele não gosta da terminologia escola, porque dá a impressão que escola seria alguma coisa menor. A gente tem essa noção, né? No nosso dia, fulano foi para a escola. Aqui a gente dá muito valor à faculdade, né? Universidade, né? Então eu concordo com ele. Não é uma escola do ponto de vista, não é pré-primário, não é brincar com massinha, mas também não dá para a gente falar de um nível de faculdade, pós-graduação. Nós temos que falar aqui em um segundo grau. Um segundo grau. Podemos mudar o nome de escola bíblica para segundo grau bíblico. Sei lá. Isso é só jocosidade. Bom, dito isso, vamos então entrar na antropologia bíblica, ok? Dentro do limite do razoável. Vamos lá. Existe uma tese também para informar a vocês que eu mesmo não tomei conhecimento há poucos dias, estudando essa revista muito interessante. Tem um livro também, esse livro aqui também, se vocês quiserem estudar mais profundamente, A Raça Humana, que é do mesmo autor que fez a revista, tá? Só que aqui o autor adentra, né, aprofunda mais sobre tudo aquilo que está na revistinha. E ele fala sobre tudo isso. Então, existe uma teoria, claro que é dos cientistas e de ímpios, enfim, que querem criar dúvida, do capiroto mesmo, muitas vezes, que querem criar dúvida
sobre certas passagens bíblicas. E alguns arqueólogos, alguns cientistas afirmam, tem teorias, vou ler para os senhores agora, dizendo que não houve só uma Eva, existiram duas Evas. E eles deram até um nome para ela, que seria Lilith. Olha que bonito. Eles dizem que, segundo a leitura da Bíblia, existiriam duas Evas. Eu vou ler para os senhores aqui e para as senhoras, meus amados e minhas amadas, aonde eles se baseiam nessa genialidade. Diz aqui, eles dizem que no inciso, e perdoem, agora eu vou ter que pegar o meu óculos. Eita ferro! E agora, meu amor? Me dei mal. Levaram o meu óculos. Bom, vou tentar ler sem o óculos aqui, porque se eu sair daqui, o óculos não está perto. Vamos lá. Diz lá a argumentação dessas pessoas que dizem que existiram duas Evas e não só uma. Eles dizem lá que em Gênesis 1:27, vamos pegar a Bíblia e vamos dar uma olhada em Gênesis 1:27. Diz lá, Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou homem e mulher. Ok? Dizem esses ímpios que, como Deus diz aqui, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Então eles dizem, olha, no primeiro capítulo, Deus criou o homem e a mulher. Olha o raciocínio deles. E aí eles perguntam, bom, se no primeiro capítulo Deus criou o homem e a mulher, como se explica o segundo capítulo, inciso 2:21? Vamos lá, 2:21. Aí dizem eles, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou a ele. Aí os gênios, nossos gênios da interpretação, dizem, olha só, aqui no primeiro capítulo, Deus disse que criou o homem e a mulher. E no segundo ele diz que criou outra mulher. Então aquela mulher do primeiro capítulo soma-se a segunda mulher do segundo capítulo e temos duas. E eles vão à frente. Eles não são ruins de imaginar. A imaginação é com eles mesmos. Eles dizem mais, e ainda tem mais. Deus criou o homem e a mulher no primeiro capítulo, criou uma segunda mulher no segundo capítulo, e só no terceiro capítulo, no inciso 29, não, desculpem, é que eu estou sem óculos, me perdoe, tá? Eita, rapaz. 20, Gênesis 3:20, aí eles dizem lá, e só no terceiro capítulo foi dado nome a essa mulher, que diz lá, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Então veja, eles dizem, Deus criou o homem e a mulher no primeiro capítulo, Deus criou outra mulher no segundo capítulo, e só no terceiro capítulo o homem deu o nome à mulher, que era Eva. Olha, meus amigos, é de uma infantilidade sem par. É uma infantilidade sem par esse argumento. Vamos lá, a explicação dessa besteira, não tem outro nome para dizer sobre isso. Vocês sabem que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, foram os hebreus, a Torá dos judeus. Então os hebreus tinham uma técnica de redação, eles redigiam, de uma maneira macro para micro. Significa dizer, na Bíblia toda nós vamos ver isso. Nós vamos ver uma passagem no capítulo, pegando esse exemplo, Deus criou os céus e a terra, o homem, os animais, enfim, tudo que vem do primeiro capítulo até o final até o final do primeiro capítulo que ele diz. E assim aconteceu Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim terminou o primeiro capítulo. Então vejam, quando é escrito o primeiro capítulo, é uma ideia macro de tudo que foi criado, tudo que foi feito.
No segundo capítulo, Deus vem especificando aí coisa a coisa. Aí vem dizendo, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra, descansou, a formação do homem, enfim, entendam. A narrativa sempre é essa, da macro para micro. Quando chega no capítulo 2, Deus conta a narrativa, já no 21, que diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, foi a primeira operação, vocês vejam que interessante do ponto de vista até mesmo médico, né? Deus poderia muito bem ir lá e tirar, né, a costela de Adão, não deixar ele sentir dor. A Deus tudo é possível, mas não. Veja como Deus já agiu como um médico aqui. Fez ele adormecer, anestesiou, tirou-lhe uma das costelas, fechou, fez questão de contar, né? A Bíblia nos conta com detalhes, que fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, aí já falam alguns que é a primeira poesia que o homem fez a uma mulher. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Porque do varão foi tirado. Ok. Lembro-me também aqui, lendo essa parte, que aqueles intérpretes também, que dizem que houve uma segunda varoa, uma segunda Eva, eles também, dessa fala de Adão aqui, eles são geniais, é claro, em interpretação, eles dizem, por que Adão falou assim? Esta afinal, aí entendem eles, esta afinal, então se é essa afinal, existiu uma anterior. Eu posso com isso? Eu estou só mostrando aos senhores e às senhoras essa incoerência nessa interpretação mais do que elástica que eles querem dar às escrituras. Então diz ele, Adão foi falar esta afinal, licença poética para o Adão, né? Quer dizer, nem uma poesia, a primeira poesia do mundo, do homem fazendo isso para a mulher, eu não sei se isso aqui deve ser uma interpretação de mulher, não sei, estou brincando, porque realmente uma viagem muito longa, né? Esta afinal, se tem afinal, né? Parece até aquela história que muitos contam, brincando, que o homem nunca está certo, né? Que o homem chegar em casa com um buquê de rosas, a mulher vai logo dizer para ele, chegou atrasada, chegou cedo em casa com a rosa, quer dizer que a outra que ia encontrar contigo não foi, né? Aí tu trouxe para mim. Quer dizer, parece ter essa piada, né? Sempre tem o homem está sempre errado, coitado. Esta, afinal, já estão acusando o Adão de dizer que tinha uma anterior. Não tem o menor cabimento isso. Ok? Então, explicado que só existiu uma Eva, vamos então dar prosseguimento agora ao propósito da criação de Eva. Qual foi o propósito da criação de Deus quando da criação de Eva? Tem lá, toda a explicação está lá. Gênesis 2,18. 2,18 diz aqui, mais uma vez me perdoe pelo meu óculos, a formação da mulher. Diz lá, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ela uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e tudo mais. Que é a continuação, né? Do 19. Então o que nos interessa aqui é somente isso. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então é esse o escopo, né? É este o motivo que Deus criou, né? O propósito da criação de Eva é que ele foi criado para, claro, não só para que exista uma espécie que possa haver a reprodução, isso é inegável também. Deus tinha esse propósito para que houvesse uma reprodução, né? Ninguém nega isso também, acredito eu.
e também para que ele não viva só, ele tenha uma auxiliadora. Dessa auxiliadora aqui, só dessa expressão auxiliadora, virão várias e várias críticas, mas que nós vamos ver mais à frente, né? Quando for falar de igualdade. Então, é esse o propósito, efetivamente, de que Deus criou a Eva para Adão, ok? Dando seguimento, então, a outra pergunta que se faz, igualdade de Adão e Eva, também nos valemos do Gênesis, a igualdade de Adão e Eva. Temos lá no 2 ainda, 23. 2, 23. Ai, meu Deus, esse meu óculos está me fazendo falta. Diz lá em 2, 23. 20, 21, 21, 22. 23 diz, e aí o homem disse, este afinal é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi criada. Então a igualdade e continua dizendo aqui, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam disso. Então, a igualdade do homem para a mulher está aqui. É osso do meu osso, carne da minha carne. Seria chamada varoa, porque do varão foi criada. Propósito e igualdade já estão falados. Vejam, vou tratar disso também ainda na revistinha. A revistinha não é um diminutivo carinhoso, tá? Que é uma matéria bem profunda do ponto de vista de estudo bíblico. Mas eu estou dando um introito para a gente tentar ter um pouco mais de subsídios, né, nos nossos estudos. Outra coisa que nós conseguimos tirar dessas passagens, o casal é monossomático. Essa passagem nos diz que que Adão e Eva são monossomáticos, um casal monossomático. Monossomático é monossomático. É uma só carne, né? Uma só coisa. Então essa foi Eva saiu da costela de Adão. Deus, algumas pessoas perguntam também, ora, por que Deus não fez de Eva como fez do Adão? Pegou do pó da terra e fez no barro, soprou nas narinas. Bom, isso é uma pergunta que cabe perguntar a Deus, primeira coisa que eu digo. Mas de um ponto de vista até genético, foi de uma maneira muito mais inteligente, né? Quem vai negar isso a Deus, né? Então, Deus pegou, pode-se dizer que Deus pegou o genoma, né? Pegou o gene, né? O DNA, vamos dizer assim, de Adão, fez Eva, só mudou o cromossomo, todo mundo que estudou biologia sabe, o cromossomo da mulher é XX, né? E o cromossomo do homem XY. Então Deus aproveitou toda a formação genética do homem, fez uma operação e criou uma mulher idêntica, só trocando 2 cromossomos. Mas biologicamente falando, só as partes de reprodutoras, que foi para esse fim mesmo, foram alteradas. Ok? Outra coisa, monogâmico. Já estamos entrando em outra área aí, tá? Quando eu estou falando de monossomático, eu ainda estou falando do Gênesis, estou falando de biologia, estou falando de química, estou falando de antropologia. Quando eu cito aqui monogâmico, aí eu já estou entrando para o lado de um casal que foi feito, Deus disse, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus aqui já está falando lá na frente sobre o casamento, né? Então ele fala de quando Deus fala, essa parte fala de um casal que se une, que é monogâmico. Ele se junta e nunca mais se separa.
Essa é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Ok? Temos também aqui a passagem de Mateus 19, 6, se vocês quiserem anotar aí, quando Jesus é perguntado sobre, deixa eu ir rapidinho aqui, Mateus 19, né? 19, 6. 19, 6. Vamos rapidinho aqui. 19, 6. Diz lá, estou indo um pouco atrás. Perguntou a Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus está citando, óbvio, o Gênesis que a gente acaba de ler aqui agora. E continua Jesus, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ok? Um tema também muito polêmico, principalmente nos dias de hoje, sobre sujeição da mulher ao homem, né? Sujeição da mulher ao homem. Isso vem desde lá do que eu acabo de ler, que tem essa passagem da auxiliadora, né? Que diz aqui, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então alguns falam, poxa, a mulher auxiliadora, isso é diminuir a mulher. E já se começaram aí todas as críticas, né? Em relação a... Hoje em dia, né? Hoje em dia, a crítica dos feministas, né? Os feminismos, essas mulheres feministas que vão lá pedir igualdade, e que se você citar essa passagem da Bíblia, é capaz de ela atacar, sei lá, jogar um sapato na cabeça da gente. E é óbvio que não há nenhuma submissão nesse jeito, dessa maneira que querem crer. Deus não é um Deus de amor. Ele nunca quis que a mulher fosse sujeita ao homem da maneira que eles querem botar, né? Essa sociedade aí é uma sociedade totalmente, né? Do ponto de vista do mundo, é um mundo caído, né? Essa sociedade pecadora, que só tem mentalidade ruim, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Eles não conseguem ver o próximo nunca com amor no coração, né? Por isso que nós somos diferentes, né? Somos diferentes. O cristão tem que ser diferente, ele tem que mostrar, né, para o ímpio que nós somos diferentes. Jesus teve o maior exemplo de tudo isso, o tratamento que Jesus dava às mulheres, totalmente diferente, totalmente, a ponto de criar ciúmes nos próprios apóstolos. Pedro tinha ciúme, né, de Madalena, dizem isso, alguns estudos paralelos contam que havia um certo ciúme, né, dos apóstolos homens em relação às mulheres, e Jesus mostrava que tinha um amor, né, um amor para com a mulher, e a mulher servindo a ele. Quantas vezes a mulher vinha e servia a Jesus, e ele repreendia quem não gostava disso, aquela que enxuga, né, o cabelo nos pés de Jesus, né, a que joga o perfume, né, na cabeça de Jesus. Os apóstolos reclamam que aquele perfume é muito caro e foram repreendidos, né? Várias passagens, digamos, até mesmo a própria Madalena, quando foi até o sepulcro, né, e viu lá a porta aberta, só essa passagem em que uma mulher é testemunha ocular é impensável naqueles anos, é impensável. A mulher nunca poderia ter uma participação em testemunha. Na época, aí eu trago para o meu lado do direito, na época, se tivesse um crime e tivesse 30 testemunhas mulheres,
nenhuma delas teria valia para o tribunal. Só um homem serviria de testemunha. E vocês vejam que Jesus, a Bíblia conta que foi, né, Madalena que esteve até lá e que foi testemunha ocular de que Jesus tinha renascido, né? Enfim, tinha saído e só ficou ali o manto, né? Dentro do sepulcro. Então essa ideia de que a igreja, que alguns, né, não da igreja, espero eu, pelo menos não da nossa, né, que a mulher é menor, é sujeita ao homem, que a mulher é auxiliadora, que ela vem atrás, tudo isso é uma grande tolice, né? Jesus mostrou isso. E Paulo também mostra isso. Vamos lá em Efésios. Em Efésios 5:22. Efésios 5:22. Para variar, eu não marquei aqui Efésios. 5:22. 5:22. Diz lá em Efésios 5:22. Diz lá a rubrica: o lar cristão, marido e mulher. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Mas também vem logo em seguida, no inciso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo se purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então vejam, quando Paulo fala aqui na esposa deve se submeter, que o marido é o cabeça, logo depois ele fala que o marido também, né? Cada um ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja. E veja, aí é uma interpretação que não é muito difícil de nós chegarmos também. Primeira premissa que tem que se ter aqui é que quando Jesus fala sobre a submissão, eu tiro até pela expressão diácono, por exemplo. Tem pessoas que acham que o diácono é alguma coisa, é uma tolice achar que existe hierarquia no meio da igreja, em que diácono é alguma coisa esplendorosa, né? Mas na verdade, diácono tem a ver com servir, né? Servir ao próximo, amar o próximo. Que é coisa mais bonita do que isso? E não a ver com o nome diácono, né? Todos temos que servir, todos temos que ter amor para com o próximo, né? É o maior mandamento, é o resumo de todos os mandamentos. Amai ao Senhor, amai a Deus de todo o seu, né? De toda a sua vontade. Amai a Deus acima de tudo, né? E amai ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que ver esse lado da submissão com o amor. Se você botar com a lente dessa sociedade promíscua, que são essas feministas, se a gente trocar a lente e botar a lente dessa sociedade, qualquer palavra aqui vai ser atentatória contra a mulher, botar a mulher num patamar mais baixo. Só que olhando com um olhar cristão, né, como eu vejo dentro da igreja, nós temos que ter esse olhar, trocando a lente dos ímpios pela lente do cristão, nós temos que ver na mulher uma auxiliadora, uma pessoa que ajuda o marido, não atrás, do lado, auxiliando ela em tantas quantas, como mãe, como dona de casa. O homem sai para trabalhar e tem que suprir, né, as contas de casa, ele é o homem, é o braçal, né? Mas a mulher também hoje em dia faz isso também. Muitas mulheres trabalham, cuidam da casa e cuidam dos filhos, não é verdade? Quer dizer, só uma pessoa realmente com muita maldade no coração pode achar que a mulher é inferior ao homem, ou que a Bíblia quis dizer isso. Ainda temos Colossenses 3,18. Colossenses 3,18. Vamos lá, Colossenses 3,18.
eu vou ver se eu consigo editar para ficar mais rápido. Colossenses 3,18. Colossenses. Cara, esse negócio de não ter pego o óculos foi péssimo. Vai ter que ser no dedo mesmo. (3,18) Diz lá, Colossenses 3,18. Os deveres em casa, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. E mais uma vez, continuando, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Ora, não há que se falar em sujeição. Ah, mas João, o homem é o cabeça? É o cabeça. Sim, várias passagens, acabei de ler. Essas passagens dizem isso. Lá em Filipenses, deixa claro que sim, o homem é o cabeça. Mas vamos pensar comigo, por que a Bíblia, por que Deus pensa e diz isso, é um mandamento realmente, que o homem é o cabeça. Porque imagine numa situação em que dois fossem aqueles que dessem a decisão final. Como que pode haver uma harmonia, né, se um não tem a palavra final? Né? Há uma igualdade, em qualquer lugar é assim, numa sociedade, no exército, né? Quem serviu o exército, quem conhece o exército sabe muito bem. O grande líder do exército, Napoleão, foi um grande líder, embora não tenha sido um grande homem, mas foi um grande líder. Alexandre o Grande também não foi um grande homem, mas foi um grande líder. Ele tinha os seus conselheiros, né? Todos esses comandantes, esses grandes homens de guerra, eles tinham os seus conselheiros, em que ele ouvia, Salomão ouvia. Ele ouvia várias pessoas e ele dava a decisão final, não é? Então veja, não é diferente em um casal. Por que o homem é o cabeça? Porque ele dá a última palavra, mas se a mulher desse também a última palavra, como é que haveria uma harmonia no lar assim? Então, na verdade, há igualdade, está muito claro e sem maldade nenhuma, né? Se você olhar com um olhar do amor, que é o que a gente tem que olhar, não há nenhuma desigualdade entre homem e mulher. Mas sim, há o cabeça, aquele que decide. Ele ouve a mulher, né, é ajudado pela mulher, mas ele decide no último minuto se vai ser para a direita, para a esquerda ou para o centro, reto, né? Nos dias de hoje é nem bom dizer isso, né? Vamos dizer assim, o homem diz no final se vai ser para o lado A, B, C. Melhor, né? Direita, esquerda, aqui a coisa não está boa para os dias de hoje. Então é isso. Tendo um olhar de amor, que é o olhar de um cristão, nós vamos ver que não há nenhuma desigualdade do homem para com a mulher. Há uma igualdade, sim. O cabeça é o homem apenas, né, para que haja uma decisão final. Não seria reino desunido, não prospera, né? Então, nós sabemos de tudo, já sabemos disso. Vamos entrar, então, finalmente, depois desse introito de 40 minutos, eu vou entrar aqui efetivamente na revistinha. Mais uma vez, revistinha no sentido de que ela é pequenininha, mas ela tem uma grande dose de sabedoria, até porque ela é a palavra de Deus. A revista vem da Bíblia. Diz lá, texto áureo, vou acelerar um pouco, e disse, até porque eu estou sem óculos, e disse Abraão, Abraão é mole, e disse Adão, este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, porque de varão foi tomada. Gênesis 2:23. Já lemos isso aqui na minha passagem, no meu introito. Verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus.
temos aqui uma leitura diária, que vocês têm na revistinha de vocês, que eu aconselho que seja feita. É uma coisa também que eu acho que é muito importante. A escola bíblica, ou a faculdade bíblica, ou universidade bíblica, o nome que o pastor queira dar, na verdade, ela é uma vez por semana. Mas não adianta uma vez por semana a gente olhar só as escrituras. Nós temos que olhar as escrituras, de preferência todo dia. Se não dá, João, todo dia não dá. Mas dá umas 3 vezes, 4 vezes. Uma vez o presbítero Marcelo me mandou uma reportagem, um estudo, né? Não tem como perguntar para ele aqui agora, mas um estudo dizendo que a leitura, ler uma vez a Bíblia por semana é diferente de ler 2, 3 ou 4. Há um ganho exponencial, né, no conhecimento, na espiritualidade. Isso já foi provado. Eu não sei, não me recordo qual foi, de onde a fonte que o presbítero Marcelo tirou, mas isso é provado de que quanto mais nós absorvemos a palavra de Deus, o nosso crescimento como homem, ou como mulher, como indivíduo, vamos dizer assim, como ser humano, espiritualmente, até materialmente, é muito grande. É muito grande. Vamos lá então. Leitura bíblica em classe. Eu acho que... Eu vou ler a leitura bíblica em classe. Diz lá, Gênesis 2, 18 a 25. Começa em 18, vai até 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou auxiliadora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão, após os nomes dados a todo o gado, aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele, ou auxiliadora, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tornou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor Deus, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, este agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam disso. Aí entramos aqui no objetos específicos, né, que estão apresentar à mulher o plano de Deus, descrever a criação da mulher, apontar a missão da mulher. Temos lá na introdução, então, nesta lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, dignou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Verifiquem o olhar de amor que o autor está dando aqui a Eva, né, a primeira mulher, como nós comentamos anteriormente. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Tudo aquilo que eu já falei, né? Já comentei, a chefia, a cabeça, né? Mas para que a missão do esposo e do pastor sejam bem-sucedidas, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é indispensável. A mulher nos planos de Deus.
A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos. Sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Ok? Aqui é ruim que a gente não pode ficar pedindo Dona Fátima, Diaconisa Fátima, lê para mim. Dona Francis, lê para mim. Aqui a gente tem que ficar eu mesmo lendo, mas tudo bem. Funciona também. Não tem outro jeito. Vamos lá. A mulher nos planos de Deus. Continuando. A mulher já estava nos planos de Deus. Quando no 6º dia da criação... detalhe. Eu não sei se vai falar aqui, mas para corroborar, eu esqueço, eu volto. Não se estranhe isso não. Essa diferenciação, quero voltar lá atrás naquilo que eu falei sobre as duas Evas, que eu não botei, mas me lembrei. Quando aquela interpretação meio marota que eles davam, no primeiro capítulo fala uma coisa, no segundo capítulo Deus fala outra, e no terceiro capítulo dá o nome a Eva. Tudo isso, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, a criação foi no mesmo dia. Né? E veja, uma coisa interessante, toda a criação se deu em 6. Né? Toda a criação se deu em 6 dias, como Deus falou. Isso também me lembra outra coisa interessante. O Big Bang, segundo os ímpios, ocorreu em milésimo de segundo. Poxa, é brincadeira, né? Deus levou 6 dias para fazer tudo, céu, terra, universo, embaixo da terra, rios, lagos, montanhas, pássaros. Eles levaram segundos para criar um Big Bang. Ok, vamos voltar para cá, para quem a gente estava falando. Eu vou lembrando e vou conectando. A mulher já estava nos planos de Deus. Quando no 6º dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano. Tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Óbvio, né? Gênesis 1, 26. A decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis também 2, já lemos, né? Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Verdade? Bem lembrado. Lá atrás, Deus diz, façamos. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada, né? Então, temos a trindade aqui. Deus, Pai e Espírito Santo formaram tudo isso. Lá atrás, quando Deus fez tudo, começou, ele diz, façamos. Gênesis 1, 26. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada. Todavia, na criação, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, mas agora na primeira pessoa do singular, no tempo presente, dizendo, far-lhe-ei. Portanto, aqui não estamos falando da Trindade, estamos falando só da vontade única de Deus. Far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. Mateus 6,32. Continuando, estamos no 3. A mulher é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Não é isso? 1 Coríntios 11, 12. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo de amizade entre cônjuges. Ok? Então, passamos aqui para item 2, né? A criação da mulher.
A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir, assim o homem adormece profundamente. Primeira cirurgia. Então, estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne. A cirurgia é bem sucedida, a plástica é perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador, o seu Filho, e o seu filho também é um perfeito cirurgião. A primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real e fiel. Observamos que, da costela de Adão, o Criador coleta material genético, ideal do homem, para a formação da mulher. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes, criou como uma pessoa autônoma, consciente de sua existência e missão no mundo. 3. Missão da mulher. A missão da esposa. Qual gentil e solícito pai? Qual gentil e solícito pai? Ó Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la compôs esse pequeno poema. Esta é agora os ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessa missão a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o trabalho no gerenciamento da casa. Ela é uma grande economista do lar. Mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo, os filhos com as próprias mãos. A missão da mãe, a missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e mais autorizada educadora dos filhos. Na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, respectivamente avô e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação dos filhos. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Está em Atos 16, 1. 3. A missão como súdita do reino de Deus. Ao lado dos seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstraram a esperada maturidade cristã. Haja visto o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Atos 18, 26. E aqui ao final, a conclusão. O Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar, complementar o homem. Juntos formam uma unidade, sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. Gênesis 4:1. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como co-herdeira da vida eterna. Ok? 1 Pedro 3:7. Aqui tem, né, para refletir na revistinha dos senhores e das senhoras, tem aqui o resuminho, né, de perguntas a respeito da criação de Eva, primeira mulher. Aí respondam. Seria bom a gente fazer pessoalmente. Aqui eu não vejo ganho nenhum nisso, até porque eu já estou falando há mais de 1 hora. Eu acho que o pastor não vai nem gostar. Então, é melhor eu fazer esse resuminho. Aqui vocês, em casa, façam as suas
respostas. E se quiserem, tiverem vontade, escrevam aí, né, nos comentários, falar que nem esses youtubers, escrevam aí embaixo nos comentários quais são as respostas, ou enfim, eu não sei onde vai ser postada esse meu vídeo, né? Mas enfim, eu acho que é desnecessário. Isso seria bom presencialmente, ok? Espero, dentro desse improviso todo, né, que nós criamos aqui na minha casa, espero que eu tenha conseguido trazer uma palavra interessante, que tenha trazido a todos vocês um conhecimento melhor da nossa Bíblia, da palavra de Deus, da beleza, da magnitude de Deus, porque é isso que nós temos que ver. Quando nós lemos Gênesis, nós temos que entender a magnitude, né, o tamanho, porque isso não é da natureza do ser humano conseguir imaginar a grandeza de Deus, né? Porque o ser humano tende a imaginar coisas terrenas, coisas físicas, né? O ser humano não consegue imaginar um universo que não tem fim, um Deus que não tem limite, né? Isso não consegue. Deus não nos deu, e Ele sabe tudo, né? Ele sabe por que Ele não nos deu essa inteligência. Deus nos deu uma inteligência limitada, dentro daquilo que nós podemos chegar, mas nós não temos esse conhecimento. E quando lemos Gênesis, nós temos a grandeza, vimos a grandeza de Deus ao criar os céus, a terra, os animais. E cada vez que eu olho para uma cena, não essa que é de Michelangelo, é bonita também, mas quando eu vejo uma cena de uma natureza, de animais, pássaros, o pastor conhece bem, pássaros lindos, com colorações assim, que ser humano nenhum na face da terra, nunca o ser humano vai conseguir conceber nada tão lindo e tão maravilhoso. Quando a gente vê o corpo humano, como ele age, como é bonito, né? Tudo que tem ao nosso redor na natureza, e tudo foi criado por Deus. Se por um breve instante você conseguir entender isso, por um breve instante você vai conseguir entender a grandeza, né, do amor e do tamanho da grandiosidade que é Deus. Espero ter passado isso para vocês, espero ter conseguido trazer alguma coisa edificante, né, para o conhecimento de todos vocês. Essa foi a minha intenção aqui, e espero que tenham uma oportunidade de, numa outra aula, ou presencial ou por vídeo, eu venha a poder cooperar um pouco mais, porque, como eu disse no início, a melhor coisa na igreja é servir ao próximo, né? Então, quando a gente pensa em ajudar o próximo, alguns não têm muito traquejo, eu entendo isso, mas essa é a razão maior da nossa existência, é amar o próximo, sempre, amar o próximo como a nós mesmos, né? E tudo isso, na palavra de Deus, a gente vê tudo isso. E, bem, vamos encerrar aqui então, vamos encerrar aqui essa pequena aula, pequena dentro do possível, uma oração. Deus, só um minutinho só. Fica difícil, né? Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por essa hora que podemos estar falando sobre as Tuas palavras, Pai, falando sobre Tua grandeza, meu Deus. Espero, meu Deus, ter podido passar um pouquinho que seja da Tua grandeza para todos que estão vendo esse vídeo, Pai. Que eu possa ter usado as Tuas palavras, Pai, com sabedoria, Pai. Espero ter podido realmente ajudar aqueles que estão buscando a Tua palavra, estão buscando o Teu conhecimento, meu Deus. Portanto, eu lhe agradeço desde já por tudo isso que o Senhor nos pôde conceber nessa pequena fração de aula, Pai. Nós agradecemos, Pai, e pedimos, abençoa, Pai, a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, ou aqueles que vão ver tantas vezes quando forem possíveis, Pai. Abençoa a vida deles, dê a eles, Pai, conhecimento da Tua palavra, que eles possam ler várias e várias vezes, não só o Gênesis, Pai, mas de Gênesis a Apocalipse.
Leiam, Pai, e aprendam a tua maravilha, Pai, de que é servir ao Senhor, que eles possam vir a entender. Tire as escamas, Pai, tire a preguiça, né, que rodeia todos nós, para que possamos olhar com afinco, ler a Tua Palavra e aprender todos os Teus ensinamentos, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. E que todos fiquem com Deus e em casa, dentro do possível, né? Um abraço, fiquem com Deus. Não acredito.